Algumas traições são tão fundas, sabe? Elas mudam não só o seu coração, mas o seu destino inteiro. A minha aconteceu numa noite fria de julho de 1965. Foi quando eu descobri que as duas pessoas em quem eu mais confiava estavam vivendo uma mentira que ia destruir tudo o que eu achava que era verdade. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Antes de começar minha história hoje, quero agradecer de coração pelos 67 mil inscritos que este canal alcançou. Sou imensamente grata por cada um de vocês que decide passar um tempinho comigo ouvindo minhas histórias de vida. Quero muito saber qual tipo de história vocês mais gostam de ouvir. Me contem lá nos comentários, porque tenho muitas histórias guardadas no baú da memória e quero compartilhar aquelas que mais tocam o coração de vocês. Já aproveitem e se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem de onde estão assistindo. Seria uma alegria saber que pessoas de diferentes lugares estão ouvindo minha história. Agora vou contar uma história que marcou profundamente minha vida. Algumas traições são tão profundas que mudam não apenas seu coração, mas seu destino inteiro. Nasci em 1947, numa cidadezinha chamada Santana do Morro, no interior de Minas Gerais. Era uma época diferente, onde as mulheres tinham pouquíssimas escolhas na vida. Cresci ouvindo que nosso destino era casar, ter filhos e cuidar da casa. E assim eu fiz, como todas as moças da minha idade. Aos 19 anos, em 1962, me casei com Ricardo Oliveira, um rapaz trabalhador que conheci na festa da padroeira. Ele tinha 24 anos, era bonito, de boa família e trabalhava no armazém do centro. Meus pais aprovaram o casamento imediatamente. Meu pai, seu Mário, era um homem rígido, respeitado na comunidade. Tinha um sítio onde produzia queijo e cachaça artesanal, os produtos fortes da nossa região. Minha mãe, Dona Helena, era como tantas mulheres daquela época. Calada, obediente, acostumada a engolir qualquer problema para manter a paz do lar. Nossa casa era simples, mas confortável, na parte mais urbana da cidade. Nos finais de semana, visitávamos meus pais no sítio, que ficava a cerca de meia hora da cidade. Ricardo se dava muito bem com meu pai e sempre se oferecia para ajudá-lo nas tarefas mais pesadas. Eu me sentia orgulhosa de ver como eles se entendiam, como meu marido respeitava meu pai. Os primeiros anos de casamento foram tranquilos. Eu cuidava da casa, fazia trabalhos de costura para fora para complementar nossa renda e sonhava com o dia em que teríamos filhos. Ricardo era atencioso, me trazia pequenos presentes às vezes. Uma fita para o cabelo, um doce da padaria. Não era um amor ardente como nos livros de romance, mas era o que eu conhecia, o que eu esperava da vida. Naquela época, as coisas eram diferentes. Não tínhamos telefone em casa, televisão era raridade e as notícias chegavam devagar. O mundo girava em outro ritmo. As pessoas se casavam para toda a vida, independente do que acontecesse. Divórcio era palavra proibida, vergonha para qualquer família. Em 1965, já estávamos casados há 3 anos e eu começava a me preocupar por ainda não ter engravidado. As vizinhas já cochichavam, minha sogra fazia perguntas indiretas sobre netos. Ricardo dizia que não se importava, que aconteceria quando Deus quisesse. Eu rezava todas as noites, pedindo um filho. Foi naquele inverno que as coisas começaram a mudar. Julho de 1965 foi particularmente frio em nossa região. Geada forte todas as manhãs, o tipo de frio que entra nos ossos e não vai embora nem com todas as mantas de lã. Ricardo começou a sair mais cedo para o trabalho. Preciso organizar o estoque antes que os clientes cheguem, ele dizia. Também começou a voltar mais tarde. Seu pai precisa de ajuda com a produção do queijo. Estou indo ao sítio depois do trabalho. Eu acreditava, por que não acreditaria? Confiança era a base do nosso casamento, ou assim eu pensava. Mas pequenas coisas começaram a me incomodar. Um cheiro diferente nas roupas dele. Não era perfume de mulher, era algo que eu não conseguia identificar. Cartas que ele escondia rapidamente quando eu entrava na sala. Conversas ao pé do ouvido com meu pai, que paravam abruptamente quando eu me aproximava. Comecei a notar também mudanças em meu pai. Ele, que sempre foi austero, agora sorria mais, parecia mais leve. Minha mãe, por outro lado, estava mais quieta que o normal, mais tensa. Quando perguntava se estava tudo bem, ela dizia apenas: "Coisas da idade, filha. A gente vai ficando velha, o corpo dói." Lembro-me de todas as noites deitada na cama, ouvindo Ricardo roncar ao meu lado, enquanto eu fitava o teto escuro, sentindo que havia algo errado, mas sem conseguir entender o quê.
Aquela sensação de que há uma sombra na casa, um segredo escondido nas paredes, mas que você não consegue ver claramente. Na comunidade, éramos vistos como uma família perfeita. Ricardo era elogiado por ser tão prestativo com meu pai. Genro como esse não existe mais, diziam as senhoras na igreja. Eu sorria, agradecia e guardava minhas preocupações para mim mesma. Uma vez, encontrei um lenço no bolso do paletó de Ricardo. Não era meu, tinha as iniciais MS bordadas no canto. Mário Silva, meu pai. Quando perguntei, Ricardo disse que meu pai havia emprestado para ele num dia de frio. Fazia sentido. Mas, por que meu coração acelerava? A vida seguia seu ritmo aparentemente normal. Aos domingos, íamos à missa, depois almoçávamos no sítio com meus pais. Minha mãe preparava o tradicional feijão tropeiro, com torresmo que ela mesma fazia. Depois, os homens conversavam na varanda, tomando seu cafezinho, enquanto nós mulheres lavávamos a louça e fofocávamos sobre os acontecimentos da cidade. Foi numa dessas tardes de domingo que notei como meu pai olhava para Ricardo. Não era o olhar de um sogro para um genro. Era algo mais, algo que me fez sentir um frio na espinha. Quando nossos olhos se encontraram, meu pai desviou o olhar rapidamente, fingindo interesse na plantação de milho ao longe. Aquela noite não consegui dormir. As peças começavam a se encaixar, mas minha mente se recusava a formar a imagem completa. Era absurdo demais, impossível demais. Não na nossa família, não na nossa cidade, não naquela época. Na quarta-feira seguinte, estava em casa costurando um vestido para a filha da vizinha, quando ouvi batidas na porta. Era minha mãe, pálida como nunca a tinha visto antes. Suas mãos tremiam e havia um olhar em seus olhos que me assustou. "Posso entrar, minha filha?" Ela perguntou, a voz embargada. Fiz um café para nós duas. Ela sentou-se à mesa da cozinha, segurando a xícara com as mãos enrugadas, mas não bebia. O silêncio pesava entre nós como uma nuvem carregada antes da tempestade. "Clara, preciso te contar uma coisa, mas não sei como." Ela finalmente disse, respirando fundo, como quem reúne coragem para mergulhar em água gelada. "Fui levar comida para o seu pai no galpão do fundo ontem à noite. A luz estava apagada, mas ouvi vozes." Minha mãe parou. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto envelhecido. Eu já sabia o que viria a seguir. Meu coração já sabia, mas minha mente ainda lutava contra a verdade. Reconheci a voz do Ricardo. Eles não me viram. Eu vi seu marido e seu pai juntos, filha. Ela não precisou explicar mais. O mundo parou de girar naquele instante. Era como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés, como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. "Tem certeza, mãe?" perguntei. Mesmo já sabendo a resposta, mesmo já tendo visto os sinais que me recusei a interpretar. "Tenho, filha. Não é a primeira vez. Desconfio há meses. Os olhares, os encontros. Seu pai mudou comigo, e agora entendo por quê." Chorei abraçada à minha mãe naquela tarde, como nunca havia chorado antes. Não era apenas a traição. Era a mentira, o engano, os anos vividos numa farsa. Era a vergonha, a humilhação de saber que talvez outros também soubessem ou desconfiassem. Era saber que as duas pessoas em quem mais confiava, meu marido e meu pai, haviam conspirado para me enganar, para enganar minha mãe. "Não vou mais viver assim", filha, minha mãe disse, com uma firmeza que me surpreendeu, vinda daquela mulher sempre tão submissa. "E você também não deveria." Naquela noite, não dormi. Ricardo chegou tarde, como de costume, inventando a mesma desculpa de sempre. Fingi que estava dormindo, incapaz de olhar para ele, incapaz de confrontá-lo ainda. Precisava ter certeza, precisava ver com meus próprios olhos. E foi o que fiz no dia seguinte. Disse a Ricardo que ia visitar uma cliente no outro lado da cidade. Em vez disso, fui até o sítio do meu pai. Sabia que àquela hora ele deveria estar trabalhando no galpão onde armazenava os queijos. Me aproximei em silêncio, o coração batendo tão forte que pensei que poderia ser ouvido à distância. Entrei pelos fundos, me escondi atrás das pilhas de feno. Não precisei esperar muito. Meu pai estava lá. E logo chegou Ricardo. Vi quando se abraçaram, quando se beijaram. Vi a intimidade entre eles, a familiaridade dos gestos, que deixava claro que aquilo acontecia há muito tempo. Senti nojo, raiva, humilhação. Mas, principalmente, senti uma determinação crescer dentro de mim. Voltei para casa com um fogo no peito que nunca tinha sentido antes.
As lágrimas haviam secado, dando lugar a uma raiva fria e calculada. Quando minha mãe chegou mais tarde, ela viu meu olhar e entendeu imediatamente. Também viu, não é? Ela perguntou. Apenas assenti. Não vamos embora como fugitivas, eu disse, sentindo uma força que não sabia que possuía. Eles nos traíram, nos enganaram, viveram uma mentira às nossas custas. São eles que devem sentir vergonha, não nós. Foi naquele momento, sentada à mesa da cozinha com minha mãe. Duas mulheres traídas da pior forma possível, que decidimos que não seríamos vítimas silenciosas. Não aceitaríamos aquele destino de humilhação quieta que a sociedade esperava de nós. Nossa vingança estava apenas começando. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Sentada na sala com minha mãe até o amanhecer, planejamos cada detalhe do que faríamos. Não sei de onde veio tanta força. Talvez da raiva, talvez do desespero, ou talvez ela sempre estivesse ali dentro de nós, esperando o momento certo para despertar. Não vamos embora como fugitivas, repeti para minha mãe, vendo em seus olhos o mesmo fogo que ardia dentro de mim. Vamos partir, sim, mas nos nossos termos. Olhei para o calendário pendurado na parede da cozinha. Estávamos em meados de julho e no final do mês teríamos a festa de Santana, o maior evento do ano em Santana do Morro. Toda a comunidade se reuniria na igreja e depois para o almoço comunitário. O prefeito estaria lá, o juiz, o delegado, todas as famílias importantes da região. Seria o palco perfeito. Tínhamos pouco mais de 10 dias para nos preparar. Minha mãe e eu continuamos nossas rotinas, como se nada tivesse acontecido. Eu servia o café da manhã para Ricardo, sorria quando ele mentia sobre trabalhar até tarde. Minha mãe cuidava da casa, preparava as refeições para meu pai, ouvia suas histórias inventadas sobre o trabalho no sítio. A cada mentira deles, nossa determinação crescia. Nos encontrávamos durante o dia, enquanto eles estavam fora para organizar nossa partida. Minha mãe começou a reunir o dinheiro que tinha guardado ao longo dos anos. Economias de pequenos trabalhos de costura que fazia, de ovos que vendia às escondidas, de trocados que conseguia economizar do dinheiro das compras. Era pouco, mas seria o suficiente para começarmos de novo. Sempre soube que um dia precisaria disso, ela me disse, mostrando a lata de biscoitos onde escondia o dinheiro, enterrada no quintal sob a roseira. Nunca imaginei que seria por esse motivo. Enviamos uma carta para minha tia Sônia, irmã mais nova da minha mãe, que morava em Belo Horizonte. Não contamos tudo, apenas dissemos que precisaríamos de um lugar para ficar por algum tempo. Ela respondeu rapidamente, dizendo que sua casa estaria sempre aberta para nós. Comprei 2 passagens de ônibus para BH, com data para a noite da festa de Santana. O vendedor na rodoviária me olhou curioso. Não era comum mulheres viajarem sozinhas, muito menos em dia de festa. Inventei uma história sobre uma prima doente que precisava de cuidados. Ele não questionou mais. Em casa, comecei a separar discretamente algumas roupas, fotografias de família, documentos importantes, nada que pudesse levantar suspeitas. Costurei bolsos internos numa saia de baixo antiga, onde escondi nossos documentos e parte do dinheiro. Naquela época, as mulheres não tinham contas em banco, não tinham acesso a crédito ou empréstimo sem a autorização do marido ou do pai. Tudo o que tínhamos era o que conseguíamos esconder. Minha mãe fez o mesmo no sítio. Cada dia trazia um pequeno objeto de valor sentimental. O terço da avó dela, um broche de ouro que ganhou no casamento. A aliança que não usava mais porque seus dedos tinham engrossado com a idade. Pequenos tesouros que carregariam nossa história. O mais difícil foi manter as aparências. Nos domingos que antecederam a festa, fomos à missa como sempre. Sentávamos no mesmo banco de madeira. Ouvíamos o sermão do padre Francisco. Cumprimentávamos os conhecidos na saída. Ricardo e meu pai se comportavam como os homens respeitáveis que todos pensavam que eles eram. Lembro de um desses domingos, quando Dona Elza, a esposa do farmacêutico, se aproximou após a missa. "Clara, você está bem? Parece abatida." Ela perguntou, genuinamente preocupada. Sorri. Menti sobre noites mal dormidas, sobre dores de cabeça. Menti tão bem. Menti tão bem quanto havia aprendido a mentir naquelas últimas semanas. O mais estranho era como a vida continuava ao nosso redor, alheia ao terremoto que havia destruído nosso mundo. O padeiro ainda fazia o mesmo pão todas as manhãs. As crianças ainda brincavam na praça.
O sino da igreja ainda tocava nas horas certas. Apenas nós duas sabíamos que nada mais seria como antes. 3 dias antes da festa, tive uma ideia. Fui até a farmácia e comprei um frasco de sonífero, daqueles vendidos para mulheres nervosas. O farmacêutico não hesitou em me vender, especialmente quando mencionei minhas supostas crises de insônia. Naquela época, ninguém questionava uma mulher frágil precisando de calmantes. Na véspera da festa, minha mãe insistiu em ser ela a fazer o comunicado na igreja. Você é jovem, filha. Tem toda a vida pela frente. Se algo der errado, se alguém reagir mal, que seja comigo. Eu não concordei. Faríamos juntas, como tínhamos planejado. Naquela noite, dormi ao lado de Ricardo pela última vez. Ele dormia tranquilo, sem saber que eu estava acordada, observando seu rosto à luz fraca da lua que entrava pela janela. Por um breve momento, senti uma pontada de dúvida. E se estivéssemos erradas? E se houvesse outra explicação? Mas então lembrei das cenas que presenciei no galpão, das mentiras constantes, dos anos vividos numa farsa. Não estávamos erradas. E mesmo que houvesse outra explicação, eles tiveram tempo suficiente para nos contar a verdade. A manhã da festa de Santana amanheceu fria, mas com um céu surpreendentemente claro para julho. Levantei cedo, preparei o café como sempre. Ricardo comentou sobre como eu estava bonita, sobre como o vestido azul que escolhi para a missa combinava com meus olhos. Agradeci, como a esposa amorosa que ele pensava que eu ainda era. Minha mãe chegou cedo para irmos juntas à igreja. Ela usava seu melhor vestido, o que guardava para ocasiões especiais, e o broche de ouro que pertenceu à minha avó. Seu rosto tinha uma serenidade que eu nunca havia visto antes. Levamos nossas pequenas malas até a casa de Dona Cida, uma vizinha de confiança. Deixei um bilhete dizendo que pegaríamos mais tarde, após o almoço. Ela não estaria em casa. Também iria à festa. Mas eu tinha uma cópia da chave. Era comum esse tipo de jeitinho entre vizinhas naquela época. A igreja estava lotada quando chegamos. Famílias inteiras ocupavam os bancos de madeira. Crianças inquietas eram repreendidas com olhares severos das mães. O aroma de incenso preenchia o ar. Meu pai e Ricardo já estavam lá, nos esperando no lugar de sempre, terceiro banco da direita. A missa seguiu seu ritual como sempre. O padre Francisco falou sobre união, sobre família, sobre os valores cristãos que deveriam guiar nossa comunidade. Cada palavra soava como uma ironia cruel aos meus ouvidos. Olhei para minha mãe, que apertava o terço entre os dedos, os lábios movendo-se em orações silenciosas. Quando chegou o momento do ofertório, quando as famílias se dirigiam ao altar para entregar suas doações, senti meu coração acelerar. Era agora. Minha mãe se levantou primeiro. Eu a segui. Caminhamos lentamente pelo corredor central, sentindo os olhares da comunidade sobre nós. O padre Francisco nos recebeu com um sorriso, estendendo a cesta para recebermos nossas ofertas. Mas em vez de depositar o dinheiro e voltar para nosso lugar, como fazíamos todos os domingos, minha mãe deu um passo à frente. Padre Francisco, ela falou, a voz clara e firme, alta o suficiente para que todos na igreja pudessem ouvir. Tenho uma confissão pública a fazer. Um silêncio absoluto caiu sobre a igreja. Vi pelo canto do olho quando meu pai e Ricardo endireitaram as posturas, os rostos subitamente pálidos. Descobri que meu marido, Mário, e o marido da minha filha, Ricardo, têm nos traído. Minha mãe continuou, cada palavra pesando como chumbo no ar imóvel da igreja. Não com outras mulheres, mas um com o outro. Eles mantêm um caso escondido há meses, enquanto fingem ser maridos devotos para nós. Os sussurros começaram imediatamente, crescendo como uma onda que varria os bancos da igreja. Vi rostos chocados, mãos cobrindo bocas abertas em espanto, olhares que alternavam entre nós e os 2 homens que agora tentavam se esconder, encolhidos em seus lugares. Clara e eu viemos hoje para dizer que não aceitamos mais viver nessa mentira. Minha mãe prosseguiu, a voz cada vez mais firme. Deixamos esses homens para trás, junto com a deslealdade que é deles, não nossa. Foi minha vez de falar. Dei um passo à frente, sentindo uma coragem que não sabia que possuía. Não somos nós que devemos baixar a cabeça nesta cidade, eu disse, olhando diretamente para a congregação. São eles que traíram as mulheres que juraram honrar e proteger, para viverem seu caso em segredo. O padre Francisco estava paralisado, o rosto uma máscara de choque. Ninguém se movia, ninguém falava. Era como se o tempo tivesse congelado dentro daquela igreja.
Então, com a mesma dignidade com que entramos, minha mãe e eu demos meia volta e caminhamos para a saída. Nossos passos ecoavam no silêncio sepulcral que havia caído sobre a igreja. Senti os olhares nos seguindo, ouvi os murmúrios que começavam a crescer atrás de nós. Não olhei para trás. Não vi a reação de meu pai ou de Ricardo, não precisava ver. Sabia que naquele momento seus mundos estavam desmoronando da mesma forma que os nossos haviam desmoronado dias antes. O sol da manhã nos recebeu quando abrimos as portas da igreja. O contraste entre a escuridão do interior e a claridade do dia me fez piscar. Era como se estivéssemos emergindo de um longo túnel, finalmente vendo a luz. Fomos direto para a casa de Dona Cida. Pegamos nossas malas e seguimos para a rodoviária. Não voltamos para casa. Não pegamos mais nada além do que já tínhamos separado. Não havia nada lá que valesse mais do que nossa dignidade. Na rodoviária, compramos 2 cafés e esperamos pelo ônibus que nos levaria para Belo Horizonte. Sentadas lado a lado no banco de madeira, observávamos o movimento da pequena cidade que logo deixaríamos para trás. "Acha que fizemos a coisa certa, mãe?" Perguntei. Uma última pontada de dúvida me atingindo. Ela pegou minha mão entre as suas. Aquelas mãos que haviam trabalhado tanto, que haviam suportado tanto. "Fizemos o que precisava ser feito, filha. A verdade é como um parto difícil. Dói, sangra, mas é o único caminho para a vida." O ônibus chegou pontualmente às 14h. Entregamos nossas passagens ao motorista, um homem de meia idade que mal nos olhou, acostumado com viajantes anônimos. Escolhemos lugares no fundo, longe dos outros passageiros. Quando o motor roncou e o ônibus começou a se mover, senti um misto de medo e alívio. Estávamos deixando para trás tudo o que conhecíamos. Nossa casa, nossa cidade, nossa vida. Mas estávamos levando conosco algo muito mais valioso. Nossa dignidade, nossa verdade, nossa coragem recém-descoberta. Olhei pela janela uma última vez para Santana do Morro, para as ruas que conhecia desde criança, para o campanário da igreja que agora se distanciava. Sabia que nunca mais voltaria. Sabia também que a história do que aconteceu naquela igreja se espalharia como fogo em palha seca, que seria contada e recontada, que seria o escândalo do ano. Talvez da década. Deixamos para trás um terremoto social, cujas réplicas eles sentiriam por muito tempo. Mas isso não era mais problema nosso. Nossa vingança estava consumada, não com violência, não com gritos, mas com a verdade crua e simples, exposta à luz do dia diante de toda a comunidade. O caminho para Belo Horizonte era longo, quase 6 horas de estrada. Dormi parte do trajeto, exausta pelo peso dos últimos dias, pela tensão acumulada, pela adrenalina que agora abandonava meu corpo. Quando acordei, já estávamos entrando na capital. As luzes da cidade grande brilhavam contra o céu que escurecia. Um novo mundo se abrindo diante de nós. Minha tia Sônia nos esperava na rodoviária, preocupada com nosso telefonema misterioso, com nossa chegada repentina. Mais tarde, contaríamos a ela toda a história. Por enquanto, bastava o abraço apertado, o acolhimento silencioso, a promessa implícita de um recomeço. Naquela noite, deitada na cama improvisada na sala de minha tia, olhando para o teto desconhecido, percebi que havia deixado de ser a Clara que todos conheciam. A esposa dedicada, a filha obediente, a mulher que aceitava seu destino sem questionar. Aquela Clara tinha ficado para trás, na igreja de Santana do Morro. Quem eu seria agora, nesta nova vida que se abria à minha frente, ainda era um mistério. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Nunca mais permitiria que alguém ditasse meu valor, minha verdade ou meu destino. Os primeiros dias em Belo Horizonte foram um borrão de emoções contraditórias. O alívio de termos escapado misturava-se com o medo do desconhecido. A satisfação da vingança consumada alternava com momentos de dúvida sobre o futuro. A casa de minha tia Sônia, um sobrado simples no bairro Cidade Baixa, tornou-se nosso refúgio temporário. Sônia era 15 anos mais nova que minha mãe e diferente dela em quase todos os aspectos. Nunca havia se casado, trabalhava como secretária numa firma de advocacia e vivia sozinha, algo escandaloso para os padrões da nossa família. Agora entendo que ela foi nossa primeira visão de como uma mulher podia ser independente. Mas na época apenas agradecíamos sua generosidade. Podem ficar o tempo que precisarem. Ela nos disse naquela primeira noite, servindo um chá de camomila na pequena cozinha. Não fez perguntas, não exigiu explicações imediatas.
Apenas nos ofereceu abrigo, comida e silêncio. Na segunda semana, quando já tínhamos descansado um pouco da jornada física e emocional, contamos a ela toda a história. Sônia ouviu sem interrupções, os olhos se arregalando em alguns momentos, assentindo com compreensão em outros. Vocês fizeram o que muitas gostariam de ter feito, mas nunca tiveram coragem, ela comentou quando terminamos. Agora precisam pensar no amanhã. O amanhã. Uma palavra que sempre tomei como garantida, mas que agora pairava como uma grande interrogação. O que duas mulheres sem marido, sem propriedades, com pouca educação formal e economias limitadas, poderiam fazer numa cidade grande como BH em 1965? Sônia nos ajudou a encontrar um quarto para alugar, não muito longe de sua casa. Era pequeno, com uma cama de casal que dividiríamos, um fogão de 2 bocas, uma mesa com 2 cadeiras e um armário velho. O banheiro era compartilhado com outros inquilinos no corredor. Parecia uma miséria comparado com o que tínhamos antes, mas representava algo precioso. Era nosso espaço, conquistado com nosso próprio dinheiro. Em agosto de 1965, começamos a trabalhar. Minha mãe conseguiu emprego como faxineira em casas de família na vizinhança. Eu, com minhas habilidades de costura, comecei a fazer pequenos consertos e ajustes para uma loja de roupas próxima. O dinheiro era pouco, apenas o suficiente para o aluguel e comida simples, mas cada centavo representava nossa independência recém-conquistada. As noites eram os momentos mais difíceis. Depois de um dia exaustivo de trabalho, deitadas na cama estreita, às vezes nos permitíamos chorar. Não de arrependimento, jamais de arrependimento, mas pelo luto de uma vida inteira que havíamos deixado para trás. Minha mãe, aos 58 anos, tinha rugas mais profundas agora, os cabelos embranquecendo rapidamente, as mãos calejadas pelo trabalho pesado que nunca havia feito antes. Valeu a pena, filha? Ela me perguntou uma noite, sua voz quase um sussurro na escuridão do quarto. Valeu, mãe, respondi sem hesitar. Estamos pobres, estamos cansadas, mas estamos vivendo na verdade. Isso não tem preço. Cerca de 2 meses após nossa chegada, recebemos a primeira notícia de Santana do Morro. Uma carta de Sandra, minha prima que ainda vivia lá. Abri com mãos trêmulas, minha mãe ao meu lado, ambas temendo e ansiando por notícias. Sandra descrevia o caos que deixamos para trás. Nossa revelação na igreja havia sido apenas o começo. Depois que saímos, houve confusão, gritos, negações. Meu pai tentou alegar que éramos loucas, que havíamos inventado tudo. Ricardo simplesmente fugiu da igreja, incapaz de encarar os olhares acusadores. Nos dias que se seguiram, a história correu pela cidade como fogo em campo seco. O que antes eram apenas suspiros e olhares entre 2 homens, algo que podia ser escondido e negado, agora estava exposto à luz do dia, impossível de ignorar. Meu pai perdeu clientes no sítio, pessoas se recusavam a comprar seu queijo. Ricardo foi demitido do armazém onde trabalhava. Ambos se tornaram párias na comunidade que antes os respeitava. O padre Francisco tentou intervir, falando sobre perdão e compreensão, mas mesmo a igreja não podia abafar o escândalo. Seu pai vendeu partes do sítio para sobreviver, escreveu Sandra. Ricardo foi visto pela última vez embarcando num ônibus para a Bolívia. Dizem que não aguentou a vergonha. Li a carta em voz alta para minha mãe. Quando terminei, ficamos em silêncio por um longo tempo. Não havia alegria em saber do sofrimento deles, apenas uma sensação estranha de justiça sendo cumprida. Plantaram vento, colhem tempestade, minha mãe disse finalmente, citando a Bíblia que conhecia tão bem. Aquela carta foi um encerramento, um ponto final no capítulo anterior de nossas vidas. Agora podíamos olhar para a frente sem o peso do passado nos puxando de volta. No final de 1965, com a aproximação do Natal, demos nosso próximo passo. Minha mãe havia economizado uma pequena quantia extra, fazendo bolos e doces para festas. Eu continuava com os trabalhos de costura, agora atendendo algumas clientes particulares que a Sônia me apresentou. Juntamos nossas economias e alugamos um espaço maior. Um apartamento de fundos com 2 quartos pequenos, sala, cozinha e banheiro próprio. Era modesto, mas representava um enorme progresso. O mais importante, tinha um cômodo extra onde poderíamos trabalhar. Compramos uma máquina de costura usada, parcelada em 12 vezes. Foi nosso primeiro grande investimento. Minha mãe pintou uma placa simples, consertos e ajustes, Dona Helena e Clara.
Penduramos na janela que dava para a rua e esperamos que alguém notasse. As primeiras clientes foram vizinhas curiosas. Fazíamos barras, ajustávamos cintura de vestidos, trocávamos zíperes. Trabalho simples, mas feito com capricho. Logo, a palavra se espalhou. As costureiras do fundo sabem o que fazem, diziam. Aos poucos, começamos a receber pedidos para roupas novas, não apenas consertos. Em meados de 1966, já tínhamos uma pequena clientela fiel. Minha mãe, que sempre teve um talento especial para bolos e doces, começou a fazer encomendas para complementar nossa renda. Nossa casa às vezes cheirava a açúcar e canela pela manhã, e a tecido e linha à tarde. Foi nessa época que conheci Gabriela, uma jovem professora que havia se mudado recentemente para BH. Ela veio para ajustar um vestido e acabamos conversando por horas. Era instruída, independente, cheia de ideias sobre o futuro, sobre os direitos das mulheres, sobre um mundo que eu mal podia imaginar. Gabriela se tornou amiga e cliente frequente. Através dela, conhecemos outras mulheres, professoras, enfermeiras, secretárias. Mulheres que trabalhavam, que tinham seu próprio dinheiro, que faziam escolhas. Um universo tão diferente do que eu conhecia em Santana do Morro. Em 1967, Gabriela nos trouxe uma ideia que mudaria nossas vidas. Ela dava aulas em uma escola para moças do interior que vinham estudar na capital. Muitas dessas meninas ficam em pensões caras ou casas de família que as exploram. Vocês têm espaço aqui. Por que não hospedam uma ou duas estudantes? Teriam uma renda extra e ajudariam essas meninas? Ela sugeriu. A ideia pareceu absurda no início. Nosso apartamento era pequeno, mal havia espaço para nós duas. Mas quanto mais pensávamos nisso, mais sentido fazia. Poderíamos reorganizar os quartos, talvez até procurar um lugar maior se desse certo. Em fevereiro de 1968, recebemos nossa primeira hóspede, Fernanda, 18 anos, vinda de Caxias do Sul para estudar enfermagem. Era tímida, assustada com a cidade grande, grata por encontrar um ambiente acolhedor. Cobrávamos um valor justo pela hospedagem, que incluía café da manhã e janta, preparados por minha mãe. Fernanda trouxe vida nova para nossa casa. Suas histórias sobre a faculdade, seus sonhos e ambições nos faziam lembrar que havia um mundo inteiro lá fora, além das paredes do nosso pequeno apartamento. No segundo semestre, recebemos mais uma estudante, Beatriz, que veio de Pelotas para estudar contabilidade. Com duas hóspedes, o apartamento ficou apertado, mas aconchegante. As meninas ajudavam com pequenas tarefas domésticas e, em troca, minha mãe cuidava delas como se fossem da família. No Natal de 1968, nossa mesa tinha 4 lugares. Eu, minha mãe, Fernanda e Beatriz. Fizemos uma ceia simples, mas farta. Cantamos. Trocamos pequenos presentes. Brindamos com um vinho barato. Foi o primeiro Natal verdadeiramente feliz desde que deixamos Santana do Morro. Em 1969, o negócio de costura prosperava o suficiente para contratarmos uma ajudante. Zezé era uma senhora viúva que morava no mesmo bairro e tinha habilidade com linha e agulha. Com ela, pudemos aceitar mais encomendas, inclusive vestidos de festa e ternos simples. No início de 1970, tomamos uma decisão importante: mudar para uma casa maior. Com as economias dos últimos anos e um pequeno empréstimo que a Sônia nos ajudou a conseguir, alugamos uma casa antiga na mesma vizinhança. Tinha 4 quartos, sala ampla, cozinha espaçosa e um quintal pequeno nos fundos. Reformamos o lugar com nossas próprias mãos. Pintamos paredes, lixamos o assoalho antigo, costuramos cortinas novas. A sala da frente se transformou em nosso ateliê de costura, com 2 máquinas agora, a antiga e uma nova, comprada à vista com o dinheiro que economizamos. Em março de 1970, inauguramos oficialmente a Pensão das Costureiras, como as meninas carinhosamente chamavam nossa casa. Podíamos acomodar até 6 estudantes, além de nós 2 e Zezé, que acabou se mudando para um quartinho nos fundos. A notícia correu entre as alunas da faculdade. Logo tínhamos uma lista de espera para vagas. Nosso diferencial era o ambiente familiar, a comida caseira de minha mãe, a localização próxima ao centro e o preço justo. As histórias das meninas enchiam a casa de vida e esperança. Eram jovens que estudavam, que sonhavam com carreiras, que falavam de um Brasil em transformação, mesmo sob o peso do regime militar que se intensificava.
Através delas, conhecemos músicas novas, ideias diferentes, maneiras de ver o mundo que jamais teríamos acesso em nossa antiga vida. Minha mãe, que já passava dos 60 anos, parecia rejuvenescer na companhia das estudantes. Ensinou-as a cozinhar pratos simples, a remendar suas próprias roupas, a cuidar de uma casa. Em troca, elas a ensinaram a ler melhor. Minha mãe sempre teve pouca instrução formal e a entender o mundo que mudava rapidamente ao nosso redor. Em uma noite de julho de 1970, sentada na varanda de nossa nova casa, observando o movimento da rua, percebi o quanto havíamos caminhado nos 5 anos desde que deixamos Santana do Morro. De 2 mulheres assustadas, sem perspectivas, carregando apenas a dignidade e algumas economias, havíamos nos transformado em empresárias. Pequenas, modestas, mas ainda assim donas de nosso próprio negócio, de nosso próprio destino. A dor da traição nunca desapareceu completamente. Havia noites em que ainda acordava pensando em Ricardo, em como havia sido enganada, em como nossa vida poderia ter sido diferente. Mas essas noites se tornavam cada vez mais raras. O presente era cheio demais, rico demais, em novas experiências para ficar presa ao passado. Nossa vingança, aquela confissão pública na igreja, tinha sido apenas o começo de nossa verdadeira libertação. A verdadeira vingança, percebi então, não foi a exposição da traição deles, mas a vida que construímos depois. Uma vida que jamais teríamos tido se continuássemos presas naquela mentira. A década de 1970 chegou trazendo ventos de mudança para o Brasil e para nossa pequena grande conquista em Belo Horizonte. Nossa pensão para estudantes prosperava, assim como o ateliê de costura. O que começou como uma necessidade de sobrevivência havia se transformado em um negócio legítimo, sustentando não apenas a nós, mas também criando oportunidades para outras mulheres. Em março de 1971, recebemos uma carta que mudaria novamente o curso de nossas vidas. Era de Sandra, minha prima de Santana do Morro, a mesma que nos informara sobre o destino de meu pai e Ricardo anos antes. Abri o envelope com mãos trêmulas, sentada na mesa da cozinha enquanto minha mãe preparava o café da manhã para nossas 6 pensionistas. Tio Mário faleceu na semana passada, dizia a carta. Foi encontrado em casa, sozinho. O médico disse que foi o coração. O sítio está abandonado. Quase tudo foi vendido para pagar dívidas, mas ainda resta a casa e um pedaço de terra. Como vocês são as herdeiras legais, precisam vir resolver a situação. Li a carta em voz baixa para minha mãe, longe dos ouvidos das meninas que se arrumavam para ir à faculdade. Ela ficou em silêncio por um longo momento, as mãos paradas sobre a massa do bolo que preparava. Não sinto nada, ela finalmente disse. Nem tristeza, nem alívio. É como se estivesse lendo sobre um estranho. Eu entendia perfeitamente. O homem que um dia chamamos de marido e pai havia se tornado um personagem distante, quase ficcional em nossas novas vidas. Sua morte era apenas um fato, não uma perda. Ainda assim, havia questões práticas a resolver. Como herdeiras legais, precisávamos decidir o que fazer com o que restava dos bens dele. Após muita discussão, decidimos que eu iria sozinha a Santana do Morro. Minha mãe ficaria cuidando da pensão e do ateliê. Não tenho forças para voltar àquele lugar, ela me disse. Além disso, alguém precisa cuidar das meninas e das encomendas. Parti numa manhã chuvosa de abril, o coração pesado não pela morte de meu pai, mas pelo retorno a um lugar que representava tanto sofrimento. O ônibus percorreu a mesma estrada que nos trouxe para a liberdade 6 anos antes, só que agora na direção oposta. Santana do Morro parecia ao mesmo tempo familiar e estranha. As mesmas ruas, as mesmas casas, a mesma igreja onde nossa vida mudou para sempre. Mas eu já não era a mesma Clara que saiu dali naquele domingo de festa. Era uma mulher diferente que voltava agora, mais forte, mais segura, dona de seu próprio destino. Hospedei-me na casa de Sandra, recusando convites de outros parentes que, curiosos, queriam saber detalhes de nossa vida em BH. A notícia de minha volta se espalhou rapidamente. Sentia os olhares, os cochichos quando passava pela rua. Alguns desviavam o caminho para não me cumprimentar. Outros vinham com perguntas disfarçadas de preocupação. O advogado que cuidava do inventário me recebeu com formalidade excessiva. Explicou que meu pai havia vendido quase tudo para pagar dívidas de jogo e bebida. O que restava era a casa, bastante deteriorada, e um pequeno pedaço de terra que não valia muito. E Ricardo? Alguma notícia dele? Perguntei, tentando soar casual.
O advogado ajustou os óculos, desconfortável. Ninguém sabe ao certo. Há rumores de que esteve na Bolívia por um tempo. Alguns dizem que voltou ao Brasil, mas para outra região. Nunca mais apareceu por aqui. Visitei o sítio no dia seguinte. A casa onde meus pais viveram por décadas estava quase em ruínas. O telhado tinha buracos, as janelas estavam quebradas, o mato crescia alto ao redor. O galpão onde presenciei a cena que mudou nossa vida ainda estava de pé, mas inclinado, como se também estivesse cansado de guardar segredos. Caminhei pelo terreno, sentindo uma mistura estranha de emoções. Ali nasceu minha mãe. Ali eu passei minha infância correndo entre as plantações de milho. Ali imaginei que um dia criaria meus próprios filhos. Agora era apenas um lugar abandonado, cheio de fantasmas que já não me assustavam. Decidi vender tudo. Não havia razão para manter aquelas terras. Aquela casa carregada de memórias dolorosas. O advogado encontrou um comprador rapidamente. Um fazendeiro vizinho que queria expandir sua propriedade. O valor não era muito, mas representava um novo começo. Uma forma de transformar o legado de traição em algo positivo. Antes de partir, fiz uma última visita à igreja. Estava vazia àquela hora da tarde, apenas o zelador varrendo o chão de pedra. Sentei-me no mesmo banco onde tantas vezes me sentei ao lado de Ricardo, fingindo ser uma família perfeita. O altar, as imagens dos santos, o crucifixo, tudo igual, como se o tempo não tivesse passado, como se o escândalo que protagonizamos nunca tivesse acontecido. O padre Francisco me encontrou ali, sentada em silêncio. Estava mais velho, os cabelos completamente brancos agora. Sentou-se ao meu lado, respeitando o meu silêncio por alguns minutos. Soube da morte de seu pai e ele finalmente disse: "Meus pêsames." Agradeci com um aceno de cabeça. "Vocês fizeram o certo", ele continuou, surpreendendo-me. Naquela época fiquei chocado, claro. Todos ficamos. Mas com o tempo, percebi que foi um ato de coragem. A verdade nem sempre é confortável, mas é sempre o caminho. Suas palavras foram um bálsamo inesperado. Não precisávamos de aprovação, minha mãe e eu, mas saber que alguém, especialmente alguém como o padre Francisco, entendia nossa decisão, trazia uma sensação de encerramento que eu não sabia que ainda precisava. Voltei para Belo Horizonte 3 dias depois, levando comigo o dinheiro da venda e uma certeza renovada de que havíamos feito a escolha certa, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com todas as dificuldades. Minha mãe me esperava na rodoviária, ansiosa por notícias. Contei-lhe sobre a venda, sobre o estado do sítio, sobre as reações das pessoas na cidade. Guardei para mim as palavras do padre Francisco. Ela não precisava da aprovação dele ou de qualquer outra pessoa. Sua própria força era validação suficiente. Com o dinheiro da venda, tomamos uma decisão que vinha amadurecendo há algum tempo: comprar nossa própria casa em vez de continuar pagando aluguel. Encontramos um sobrado antigo no mesmo bairro, precisando de reformas, mas espaçoso e bem localizado. Era perfeito para nossos propósitos: a pensão, o ateliê e nossa moradia. A compra da casa marcou um novo capítulo em nossas vidas. Pela primeira vez, tínhamos algo verdadeiramente nosso, construído com nosso trabalho e determinação. O registro de propriedade, emitido em nome de Helena Silva e Clara Oliveira, representava mais do que um pedaço de papel. Era a prova tangível de nossa independência. As reformas ocuparam o resto de 1971. Transformamos o andar térreo em um ateliê de costura amplo, com espaço para 3 máquinas e uma área para atender clientes. Os quartos no segundo andar foram adaptados para acomodar até 8 estudantes. Reservamos para nós o pequeno apartamento nos fundos, com 2 quartos, sala, cozinha e um jardim que minha mãe encheu de plantas e flores. À medida que os anos 70 avançavam, nossa pequena empresa crescia junto com as mudanças do país. O milagre econômico que os militares tanto alardeavam criou uma nova classe média urbana, ávida por serviços de qualidade. Nosso ateliê já não fazia apenas consertos e ajustes, mas também roupas sob medida para ocasiões especiais. Vestidos de formatura, ternos para entrevistas de emprego, trajes para festas. Em 1973, contratamos 2 costureiras em tempo integral para ajudar com a demanda crescente. Zezé, nossa primeira funcionária, agora supervisionava o trabalho delas, enquanto eu cuidava do atendimento aos clientes e minha mãe administrava a pensão. Foi nesse mesmo ano que conheci Carlos, um professor universitário que veio ao ateliê para ajustar um paletó. Era viúvo, tinha 2 filhos já crescidos e uma conversa agradável.
Começamos a nos encontrar casualmente. Um café após o expediente, um cinema aos domingos, pequenos passeios pelo parque. Aos 30 anos, eu já havia desistido da ideia de formar uma família tradicional. O trauma da traição de Ricardo criou em mim uma desconfiança profunda, um medo de me entregar novamente. Mas Carlos era diferente. Paciente, respeitoso, sem pressões ou expectativas. Nosso relacionamento cresceu lentamente, construído sobre conversas honestas e respeito mútuo. Ele entendia minha história, minhas cicatrizes, meu compromisso com o negócio que construí com minha mãe. Não pedia que eu fosse diferente, que assumisse papéis que não queria assumir. Em 1975, Carlos me pediu em casamento. Hesitei, não por falta de amor, mas por medo de perder a independência duramente conquistada. Conversamos francamente sobre isso. Não quero uma esposa tradicional, ele me disse. Quero uma parceira que continue sendo exatamente quem é. Casei-me em outubro daquele ano numa cerimônia simples no jardim de nossa casa. Minha mãe, as estudantes da pensão, nossas funcionárias, os filhos de Carlos. Uma família diferente, construída por escolha, não por obrigação ou convenção. Não me mudei para a casa de Carlos, como seria esperado. Em vez disso, ele se mudou para nosso pequeno apartamento nos fundos. As mulheres da família vêm primeiro, ele dizia, respeitando o espaço que construímos, o negócio que era nosso sustento e nossa identidade. Em 1976, aos 33 anos, descobri que estava grávida. Foi uma surpresa. Acreditava que nunca teria filhos, que esse sonho havia ficado para trás junto com tantas outras coisas quando deixei Santana do Morro. A gravidez trouxe medos e inseguranças, mas também uma alegria que não imaginei possível. Minha filha, Júlia, nasceu em fevereiro de 1977, trazendo nova luz para nossa casa. Minha mãe, agora avó, tinha energia renovada para embalar a neta, cantar canções de ninar, tricotar pequenas roupas. As estudantes da pensão se revezavam para ajudar com o bebê, encantadas com a pequena que crescia entre livros universitários e retalhos de tecido. O negócio continuou prosperando, mesmo com minha atenção dividida entre o trabalho e a maternidade. Contratamos uma gerente para o ateliê, uma ex-estudante da pensão que havia se formado em administração. Sob sua supervisão, expandimos os serviços, compramos equipamentos novos, modernizamos processos. A pensão, por sua vez, tornou-se referência entre as estudantes que vinham do interior. Tínhamos lista de espera, recomendações de antigas moradoras, uma reputação de ambiente seguro e acolhedor. Minha mãe, já passando dos 70 anos, ainda supervisionava pessoalmente o café da manhã, garantindo que cada menina saísse bem alimentada para enfrentar o dia de aulas. Em 1979, recebemos uma notícia inesperada. Uma carta chegou endereçada a mim, sem remetente. Reconheci imediatamente a caligrafia. Era de Ricardo. Minhas mãos tremeram ao abrir o envelope, insegura sobre o que encontraria dentro. A carta era breve. Clara, soube por acaso de seu endereço. Estou doente. Provavelmente não tenho muito tempo. Queria apenas dizer que lamento pelo sofrimento que causei. Não peço perdão. Sei que não o mereço. Apenas queria que soubesse que reconheço o mal que fiz. Ricardo, mostrei a carta à minha mãe. Ela a leu em silêncio, devolveu-a sem comentários e voltou a mexer o molho que preparava para o jantar. Não havia mais nada a dizer, nada a sentir. Aquele homem que um dia foi meu marido agora era apenas um estranho cujo sofrimento não nos tocava mais. Não respondi à carta, não procurei saber mais detalhes sobre a doença de Ricardo ou seu paradeiro. Aquela página da minha vida já estava virada há muito tempo. Tinha uma filha para criar, um negócio para administrar, uma vida que havia construído com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo. O ano de 1980 chegou trazendo novos desafios e alegrias. Júlia, com 3 anos, era uma criança curiosa e vivaz, encantada com as máquinas de costura, com as estudantes que iam e vinham, com os livros que Carlos trazia para ela. Nossa casa, sempre cheia de vozes femininas, de risadas, de histórias compartilhadas, era um universo à parte, um pequeno oásis de possibilidades em um mundo que ainda lutava para reconhecer o valor e o poder das mulheres. Quando olhava para trás, para a jovem assustada que fui um dia, para a decisão corajosa que minha mãe e eu tomamos naquela igreja lotada, sentia uma mistura de orgulho e gratidão. A estrada não havia sido fácil. Houve noites de choro, dias de dúvida, momentos de desespero.
Mas cada obstáculo superado, cada pequena vitória, nos trouxe até aqui. Donas de nosso próprio destino, construtoras de nossa própria história. A vingança que planejamos em 1965, movidas pela dor da traição, acabou sendo muito mais do que a humilhação pública de 2 homens que nos enganaram. Foi o primeiro passo para uma libertação que não sabíamos ser possível, para uma vida que jamais teríamos conhecido se tivéssemos continuado presas naquela mentira. O preço da verdade foi alto. Perdemos uma casa, uma cidade, uma identidade, mas o valor da liberdade que conquistamos, esse não tinha preço. Era a herança verdadeira que passaríamos adiante, não apenas para minha filha, mas para cada jovem que passava por nossa pensão, para cada mulher que trabalhava em nosso ateliê, para qualquer pessoa que cruzasse nosso caminho e visse que era possível, sim, reconstruir a vida a partir dos escombros. Que era possível transformar a dor em força, a traição em libertação. Os anos 80 chegaram com o vento da mudança soprando forte pelo Brasil. O regime militar começava a afrouxar suas garras. Movimentos por democracia ganhavam as ruas. E as mulheres levantavam suas vozes cada vez mais alto. Enquanto o país se transformava, nossa pequena grande conquista também evoluía, ganhando novos contornos e significados. Nossa casa, que abrigava o ateliê de costura e a pensão para estudantes, tornou-se um ponto de encontro para mulheres que buscavam mais do que um lugar para morar ou roupas bem feitas. Era um espaço onde ideias circulavam livremente, onde jovens universitárias discutiam política, direitos femininos e sonhavam com um futuro diferente. Em 1982, quando Júlia completou 5 anos, tomei uma decisão que surpreendeu a muitos. Voltei a estudar. Aos 39 anos, matriculei-me no supletivo para completar o ensino médio que havia abandonado ao me casar. As aulas eram à noite, 3 vezes por semana. Carlos ficava com nossa filha nesses dias, enquanto eu me sentava entre alunos muito mais jovens, absorvendo conhecimentos que me foram negados na juventude. Nunca é tarde para aprender, dizia minha mãe, agora com 75 anos, os cabelos completamente brancos, mas o espírito mais jovem do que nunca. Ela mesma havia aprendido a ler melhor e fazer contas mais complexas com a ajuda das estudantes que hospedávamos, provando que a idade era apenas um número quando se tratava de crescimento pessoal. Em 1983, um golpe duro atingiu nossa família. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de pulmão, já em estágio avançado. Os médicos deram-lhe poucos meses de vida. A notícia caiu como uma bomba em nossa rotina tão cuidadosamente construída. Não chore por mim antes da hora, ela me disse quando viu minhas lágrimas. Temos muito trabalho pela frente, e trabalhar foi o que fizemos. Nos meses seguintes, organizamos o negócio para que pudesse funcionar sem sua presença constante. Treinamos uma das antigas estudantes, agora formada e trabalhando conosco, para assumir a gestão da pensão. Documentamos todas as receitas que minha mãe preparava para as meninas, seus métodos de organização da casa, seus pequenos segredos que faziam tudo funcionar tão bem. Mas não era apenas o negócio que precisava ser preparado. Minha mãe queria deixar outro tipo de legado. Nas noites em que a dor permitia, ela me contava histórias de sua infância no interior, de sua juventude, de seu casamento com meu pai. Histórias que nunca havia compartilhado antes. Algumas doces, outras amargas. Todas partes de quem ela era, de quem eu era. Anote tudo, ela me pedia. Um dia a Júlia vai querer saber de onde veio, quem eram seus ancestrais, como chegamos até aqui. Então eu anotava, preenchendo cadernos com suas memórias, preservando sua voz, sua sabedoria, suas experiências para as gerações futuras. Foi durante essas conversas noturnas que minha mãe compartilhou algo que havia guardado por todos esses anos. Eu sabia dos encontros do seu pai com o Ricardo muito antes daquela noite no galpão, ela confessou. Por meses, talvez anos, percebi os sinais, as ausências, as mentiras, mas não tinha para onde ir, não tinha como me sustentar sozinha. Então fechei os olhos, fingi não ver. Por que não me contou antes? Perguntei, surpresa com essa revelação. Porque você era feliz em sua ignorância, ou pelo menos parecia ser. E porque tinha medo do que faríamos se você soubesse. Mas quando vi seu sofrimento, sua desconfiança crescendo dia após dia, percebi que precisávamos enfrentar a verdade juntas. Esta confissão mudou minha perspectiva sobre nossa história. O que sempre vi como um momento de descoberta repentina para nós, duas na verdade,
Foi o culminar de anos de silêncio e dor para minha mãe. Sua coragem foi ainda maior do que eu imaginava. Não apenas por confrontar a verdade, mas por suportá-la sozinha por tanto tempo. Minha mãe faleceu em novembro de 1983, em uma tarde chuvosa de primavera. Partiu em paz, em sua própria cama, segurando minha mão e a de Júlia, cercada pelas estudantes da pensão que a adoravam como uma avó. Seu funeral foi simples, mas a igreja estava lotada. Ex-alunas da pensão, clientes do ateliê, vizinhos, amigos, todos tocados de alguma forma por aquela mulher extraordinária que reinventou sua vida aos 58 anos. O luto foi profundo, mas não me permitia afundar nele. Havia um negócio para administrar, uma filha para criar, estudos para completar. Além disso, sabia que a melhor forma de honrar minha mãe era continuar o legado que construímos juntas. Em 1984, formei-me no ensino médio. Aos 41 anos, recebi meu diploma vestindo um terno azul que costurei especialmente para a ocasião. Carlos, Júlia e toda a equipe do ateliê e da pensão estavam lá, aplaudindo quando meu nome foi chamado. Foi um momento de imensa alegria e também de reflexão. Quantas portas poderiam ter se aberto se eu tivesse tido essa oportunidade mais cedo? Esta pergunta me levou a uma decisão que mudaria novamente o rumo de nossa empresa familiar. Em 1985, com o país respirando os primeiros ares da redemocratização, transformamos um dos quartos da pensão em uma pequena sala de aula. Ali, 2 noites por semana, oferecíamos aulas gratuitas de alfabetização para mulheres adultas, empregadas domésticas, faxineiras, operárias, que nunca tiveram chance de estudar. O projeto começou pequeno, com apenas 5 alunas. Contratamos uma professora recém-formada, ex-moradora de nossa pensão, e providenciamos material básico. Logo, o número de interessadas cresceu e tivemos que abrir uma segunda turma. Depois, uma terceira. Chamamos o projeto de Escola Dona Helena em homenagem à minha mãe, que valorizava tanto o conhecimento que lhe foi negado na juventude. Em 1987, nosso pequeno projeto educacional ganhou reconhecimento da Secretaria Municipal de Educação. Com esse apoio oficial, pudemos expandir as aulas, incluindo formação profissional básica em costura, culinária e administração doméstica. Habilidades que poderiam ajudar aquelas mulheres a conquistar independência financeira, assim como minha mãe e eu havíamos feito. No mesmo ano, Júlia, agora com 10 anos, começou a mostrar interesse pelo negócio da família. Depois da escola, sentava-se no ateliê, observando as costureiras trabalharem, fazendo pequenos ajustes em retalhos, aprendendo os segredos do ofício que havia sustentado nossa família por mais de 2 décadas. Vovó estaria orgulhosa de você, eu dizia, vendo-a manusear a tesoura com a mesma precisão que minha mãe tinha. O final dos anos 80 trouxe novos desafios. A hiperinflação corroía a economia brasileira, tornando cada vez mais difícil manter o negócio lucrativo. Os preços dos tecidos disparavam da noite para o dia, as estudantes lutavam para pagar a pensão, as alunas da escola Dona Helena enfrentavam dificuldades ainda maiores para sobreviver. Adaptamo-nos como sempre fizemos. Criamos um sistema de trocas. Algumas estudantes davam aulas na escola em troca de redução na mensalidade da pensão. Clientes do ateliê que não podiam pagar em dinheiro ofereciam serviços ou produtos. As alunas da escola que aprendiam costura ajudavam na produção em troca de aprendizado avançado. Era uma pequena economia solidária que funcionava contra todas as probabilidades. Em 1990, com a posse do primeiro presidente eleito democraticamente após o regime militar, o país respirava esperança apesar das dificuldades econômicas. Eu completava 47 anos, uma idade em que muitas mulheres da minha geração já estavam acomodadas em suas rotinas, resignadas com suas escolhas de juventude. Mas minha jornada de transformação continuava. Incentivada por Carlos e por Júlia, agora adolescente, prestei vestibular para a Faculdade de Pedagogia. Estudei por meses, relendo os cadernos do supletivo, participando das aulas na escola Dona Helena, absorvendo conhecimentos onde podia. O dia da prova foi um dos mais nervosos da minha vida. Eu, uma mulher de quase 50 anos, sentada entre jovens de 18, competindo por uma vaga na universidade pública. Quando a lista de aprovados saiu, meu nome estava lá. A comemoração em nossa casa foi emocionante. As estudantes da pensão,
as costureiras do ateliê, as alunas da escola, todos reunidos para celebrar uma conquista que para muitos parecia impossível. Os 4 anos de faculdade foram intensos, equilibrando estudos, negócios e família. Frequentava as aulas pela manhã, voltava para administrar o ateliê à tarde, ajudava na escola à noite e ainda encontrava tempo para acompanhar o crescimento de Júlia, agora uma jovem determinada e consciente, muito diferente da menina que fui aos 16 anos. Em 1994, aos 51 anos, recebi meu diploma de pedagogia. Na formatura, olhei para a plateia e vi rostos que representavam cada capítulo da minha vida reinventada. Carlos, meu companheiro de 2 décadas. Júlia, meu maior orgulho. As primeiras estudantes que hospedamos. Agora profissionais estabelecidas. As costureiras que cresceram conosco. As mulheres que aprenderam a ler e escrever em nossa escola. Cada um deles, de alguma forma, parte do legado que construí a partir das cinzas de uma vida que desmoronou em 1965. O novo século se aproximava, trazendo desafios e oportunidades que nem podíamos imaginar. A internet começava a transformar os negócios. A globalização modificava o mercado da moda, novas tecnologias educacionais surgiam. Mais uma vez, precisaríamos nos adaptar, evoluir, reinventar. Mas se algo aprendi em minha jornada, foi justamente isso: a capacidade de transformar dor em força, obstáculos em oportunidades, finais em novos começos. A traição que um dia despedaçou o meu mundo tornou-se a primeira página de uma história muito maior e mais significativa do que jamais teria sido possível na vida que me foi destinada desde o nascimento. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo não apenas as perdas, mas principalmente os ganhos. Vejo uma mulher que recusou o papel de vítima e escreveu seu próprio destino. Vejo um negócio que sustentou gerações e abriu portas para centenas de outras mulheres. Vejo uma família construída não por obrigação ou convenção, mas por escolha e amor verdadeiro. E quando minhas netas me perguntam sobre o segredo de uma vida bem vivida, conto a elas esta história. Não para que sintam raiva dos homens que nos traíram, mas para que entendam que mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, temos o poder de escolher. Permanecer nas cinzas ou renascer delas, mais fortes e mais livres do que jamais fomos. Esta é minha história, meu legado, minha vingança final contra todos que duvidaram que 2 mulheres sozinhas, sem educação formal, sem recursos, poderiam não apenas sobreviver, mas prosperar e transformar vidas. A maior lição que aprendi e que deixo para vocês é esta: a verdadeira liberdade começa quando encontramos coragem para viver nossa própria verdade, não importa o preço. Antes de me despedir, queria agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui nesta jornada de memórias. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal para conhecer outras histórias como a minha. E compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que sempre é possível recomeçar. Contem nos comentários de onde vocês estão assistindo e se já viveram alguma situação em que precisaram encontrar força para reconstruir a vida. Suas histórias também merecem ser ouvidas. Muito obrigada e até a próxima.